pouquinho a conversar ainda sobre esse pacote de corte de gastos. Até já. E a gente continua falando sobre esse anúncio feito ao longo da semana pelo governo federal, e as medidas prometem uma economia de mais de 300 bilhões de reais até 2030. Vou começar agora com o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga. Professor, seja bem-vindo. Nessa semana, tivemos aí, então, um recorde acontecendo, porque nunca foi necessário juntar tantos reais para comprar $1. Efeito de tudo isso que foi anunciado pelo governo. Queria ouvir, então, da sua opinião, os efeitos desse anúncio do corte de gastos e que veio junto também a isenção do imposto de renda. Boa tarde, Eric, a todos que estão nos assistindo. Olha, consenso geral, repetir o que vem sendo dito. O pacote ele vai na direção correta, mas ele é considerado um pacote insuficiente, relativamente tímido, sobretudo quando se leva em consideração que são propostas que alteram lei, que alteram a Constituição Federal, precisam tramitar nas duas casas do Congresso brasileiro, portanto, dentro de um jogo político que a gente sabe que é muito complexo, muito difícil para o governo e que, do ponto de vista estrutural, aparentemente, na contabilidade, ele não fecha a conta no longo prazo. Então, o que os especialistas esperavam é que um pacote que fosse mais ousado e que prometesse, ao longo do tempo, um ajuste que fosse definitivo para a economia brasileira no sentido de respeitar a responsabilidade fiscal. Então, o que nós estamos vendo é que o governo disse o seguinte: eu vou continuar gastando, mas vou continuar gastando de uma forma mais branda, e o que a gente observa é uma orientação política dentro do atual governo de que o gasto público ele é parte da política de governo, ou seja, do que ideologicamente esse governo propõe para o país, e nesse sentido, do ponto de vista fiscal, isso traz um efeito de pressão no câmbio, de aumento de inflação e necessidade de aumento de taxas de juros. Agora, sobre a questão da isenção do imposto de renda, o que está em jogo com essa ideia do governo? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que essa proposta é uma proposta que só vai entrar em tramitação no último ano do atual mandato. Portanto, ela é uma proposta feita agora, tem um caráter muito mais político. A gente observa por trás o dedo dos marqueteiros do Palácio do Planalto, de tentar amenizar a ideia de que o governo estava simplesmente cortando gastos e atendendo a Faria Lima, o mercado financeiro, algo nessa linha. E aí, vamos cumprir a promessa de campanha do presidente Lula, que é isentar todo mundo que ganha até 5 mil de pagar imposto de renda. Isso é necessariamente uma boa medida do ponto de vista de dar mais renda para a população, para as famílias, aumenta o consumo, estimula as atividades econômicas, mas, por outro lado, se esperava, do ponto de vista técnico, que isso viesse com economia de despesa e não com aumento da carga tributária. Então, essa ideia de que estou tributando os mais ricos, ela, embora possa parecer, do ponto de vista da opinião pública, uma ideia muito correta, os especialistas têm muitas dúvidas se isso efetivamente será possível, ou seja, a capacidade arrecadatória dessa faixa mais bem aquinhoada, que ganha mais na população brasileira, ela não necessariamente vai ocorrer da maneira como o governo faz conta. Por quê? Todas as medidas estão sendo anunciadas, ou pelo menos até agora propaladas, elas permitem a esse tipo de pessoas, essas pessoas mais ricas, que elas tenham fórmulas de escapar dessa tributação, levando recursos para o exterior, através das suas empresas, pessoas jurídicas, em vez de distribuírem sócios, os sócios brasileiros, elas constituem empresas de investimento em outros países, e aí remetem o lucro para o exterior e recebem esse recurso no exterior, e lá fora, de uma forma generalizada, não se tributa a distribuição de lucros e dividendos e formas desse tipo de distribuição de recursos.
Quando você tributa a pessoa jurídica, você já está indiretamente tributando o seu proprietário, que são os sócios e que recebem esse dinheiro sob a forma de lucros e dividendos. Então, o que o Brasil está fazendo é na contramão do que o mundo faz, que é tributar a empresa que gera o lucro e depois tributar novamente o proprietário. Ou você tributa em uma ponta ou tributa em outra. Os países que tributam de uma maneira mais pesada, são de lucros e dividendos, são aqueles que cobram menos das pessoas jurídicas. Então, na verdade, diz, olha, eu cobro menos da empresa porque ela precisa de recursos para investir na própria economia. Mas se botar o dinheiro na mão do proprietário, do sócio, pagar lucros e dividendos, então eu tributo lucros e dividendos. No Brasil, a gente quer tributar a empresa e tributar também o sócio, o que isso desestimula o investimento produtivo, a geração de empregos e toda a sequência que a gente conhece em relação a esses efeitos. Professor Gilberto Braga, queria muito agradecer por ter conversado conosco aqui na Globo News. Obrigado e bom início de noite. Um abraço a todos.